Olá, eu sou Renan Mainen e esse é o Dona Pod, um podcast dedicado a trazer as novidades, tendências, lançamentos, tudo que envolve o setor moveleiro, decoração, arquitetura, um espaço para você que está interessado nesse tema, que quer construir, reformar o seu escritório, a sua casa. Esse é o ambiente certo para você. Um podcast com oferecimento de Dona Ferragens, uma loja completa em ferragens com base em Criciúma, no sul de Santa Catarina, mas que vende para todo o Brasil pelo www.donaferragens.com.br. Você também pode conferir tudo o que a loja oferece através das redes sociais, @donaferragens, e também pelo canal do YouTube. Então, se inscreva, não perca nenhum dos conteúdos que a gente gera. E aqui ao meu lado para conduzir toda essa viagem por esse mundo, a Vanessa Nicoletti, sócia proprietária de Dona Ferragens. Dona Pod, Vanessa. Dona Pod o quê, afinal de contas? Dona Pod tudo, né? E a gente tá aqui para poder tudo e mostrar tudo, né? E trazer vocês aqui conosco. E aí a gente espera que a gente possa colaborar muito aí com você, seja profissional, seja consumidor, seja o que for, né? A gente espera aí estar com vocês. E para esse primeiro episódio, a gente vai trazer um tema super importante, que é o Salão do Móvel de Milão, que apresentou tendências maravilhosas esse ano, como sempre, inclusive, e um convidado super especial aqui com a gente, né? Thiago Bife, arquiteto de muito renome, que tem assumido projetos em todo o estado de Santa Catarina, fora daqui e fora do país também. Thiago, seja bem-vindo. Gente, muito obrigado pelo convite, Vanessa, né? Tem um cantinho especial no nosso escritório, no nosso coração. A gente começou essa parceria há muito tempo atrás, né, Vanessa? Então, muito obrigado, Vanessa e Renan, em fazer parte desse episódio. É uma honra pra gente, pro nosso escritório, né? Thiago Bife e toda a nossa equipe, em poder estar junto, compartilhando essa experiência, né? Que a gente tem vivido há vários anos já, indo a Milão, indo em outras feiras em vários lugares do Brasil e fora do Brasil. Show! Thiago, a gente te convidou exatamente por isso que você comentou, dessa ligação que a gente tem, né? A gente fica super à vontade de estar contigo, até porque a gente conhece o profissional que você é, porque não é apenas o Thiago arquiteto, é um Thiago empresário, empreendedor, né? Que não se conforma com qualquer coisa, né? Começou de um jeito, vai se transformando, vai crescendo, e a gente também, né, a gente compartilha um pouco, né, dessa postura, e por isso que a gente está aí, startando esse novo projeto, e não teria outra pessoa para a gente convidar para estar com a gente nesse momento. E aí, entrando no assunto de Milão, né, que, nossa, Milão não é para qualquer um, né, poder estar lá, poder vivenciar essa experiência, não é para qualquer um. É um sonho, né? Nossa. E aí você teve lá e foi mais de uma vez, e aí eu queria saber de ti, né, onde reúne toda a comunidade desse segmento, tem gente de tudo quanto é lado do mundo que está lá para visitar, estão lá expondo também, são referências mundiais. Então, me diz assim, diz pra gente, né, o que te motiva e quantas feiras tu já conseguiu visitar? Então, Vanessa, Milão para mim sempre foi uma inspiração, né? Porque Milão é o berço da arquitetura, é o berço do design, é o berço do lançamento de tudo aquilo que a gente projeta no mundo e o que a gente vê por aí, que envolve arquitetura, que envolve mobiliário, que envolve decoração, que envolve acabamento. E desde quando a gente abriu o nosso escritório há 8 anos atrás, eu tinha um sonho de ir para Milão. Né, era uma das minhas metas, eu sempre acompanhei, assim, sou bem ousado nesse sentido, né, então eu sempre acompanhei grandes arquitetos, pessoas que já tinham sua vida profissional bem construída, e o meu sonho era ir para Milão. Então, acho que já estou na 3ª vez que a gente vai para Milão, né, pulei uma feira pós-pandemia. Meu filho tinha nascido bem no mês da feira, então eu acabei dando Sabemos bem como é isso. Esse tempo pra gente. Mas esse ano foi a 3ª vez que a gente esteve presente na Feira de Milão, né? E pra mim é uma feira que reúne a inspiração completa, sabe? Além dessa questão da viagem, de você estar imerso numa outra cultura, Milão inteira fica vivendo design. Então, às vezes as pessoas me perguntam, mas tu foi só pra feira? Sim, a feira são 30 pavilhões lá, andei 3 dias, eu fiz 100 quilômetros de feira, né? E a gente partiu desde a parte do mobiliário,
para o design, para os acabamentos, para os tecidos. Esse ano em específico, a gente teve a Aerolute junto, então a gente teve pavilhões de exposições gigantescas de iluminação, mas tudo trazendo uma mesma identidade, o mesmo contexto de inovação, de lançamento, que eu acho que é isso que a gente precisa para poder mergulhar nos nossos projetos, sabe? É pegar o projeto do nosso cliente, ou da Vanessa, ou do Renan, ou enfim, dos outros clientes, e a gente entender as nossas famílias, né, o nosso jeito de morar e traduzir isso através da arquitetura, né? Às vezes as pessoas perguntam, tu vai pra feira só pra ver tendência, porque tendência passa, a arquitetura não vive só de tendência. Pois é. Eu acho que realmente é isso, sabe? Eu acho que o mundo pós-pandemia tem impedido um pouco mais de a gente equilibrar essa questão da tendência, mas é do morar bem, é do viver bem. Então, eu até ia te fazer essa pergunta, porque assim, você já tem experiência de muito tempo, muitos anos, vai para a feira, vê tendências, mas lá é tudo novo ou se confirma aquilo que, né, que você já trabalha? De agregar, né, alguma então, coisa. agrega ou é muita tendência, é tudo muito novo? Ou tu vê algo assim, que não, se confirma naquilo que realmente tu já vem trabalhando, tu já vem criando? Sabe, é uma pergunta bem bacana, porque quando a gente fez o nosso primeiro escritório, a nossa filial em Araranguá, eu tinha ido para a primeira feira de Milão, quando eu comecei a projetar. Então eu voltei de lá com uma bagagem muito rica de conteúdo, né? E aí foi onde eu apliquei as paredes da nossa sala de reunião são verdes, um verde bem escuro. A gente utilizou as cortinas em veludo para dar um pouco mais de sofisticação. Referências que tu pegou lá. Referências que eu trouxe de lá. As luminárias com as bolas leitosas, que na época ainda não estava tão em alta no Brasil. Um ano após a feira, a gente começou a ver essas tendências se dissipando um pouco mais no Brasil, né? Porque acontece, o produto lança lá, as empresas vão colher a informação e vão desenvolver os produtos para a próxima coleção aqui no Brasil, porque os tempos são diferentes, né? Então, o verão aqui, inverno lá, aquela coisa toda contrária. E eu observei isso. Então, esse ano, eu tive uma leitura de que nós seguimos uma linhagem contínua do desenvolvimento das tendências, né? Então, muita pedra, muita valorização da madeira, muita valorização dos metais, nos puxadores, nos acabamentos das mobílias, pés de sofá. Então, isso já vem acontecendo há um tempo, mas agora Milão trouxe uma intensidade mais forte da valorização dessas texturas, né? Então, tu acha que você foi antes pandemia, né, e pós-pandemia. Tu acha que esse jeito de morar, do olhar para dentro de casa, porque antes era, por exemplo, apartamento, né? Se apartar de algo. Então, se eu imagino, né? E aí você pode confirmar ou não essa minha percepção. Que antes as pessoas realmente criavam um ambiente onde você vivia apenas aquilo dentro de paredes e tal. Depois da pandemia, né, desse processo todo que a humanidade passou, né, de se isolar, tu sente na arquitetura que agora vem essa necessidade de trazer o que está na rua para dentro de casa, esses elementos naturais, né, e ter essa ideia, né, da natureza, Vanessa, e tal, é isso? Foi essa percepção que a gente vem entendendo que está acontecendo. As pessoas, né, a gente teve que conviver junto em casa, em boa parte do tempo na pandemia, que é o que não acontecia, né? A gente tá na corrida, vai pro trabalho, volta para casa. Então, o tempo em casa era muito pequeno e na pandemia a gente teve essa vivência familiar com mais intensidade. E é onde veio essa necessidade de perceber o lar, né? O meu jeito de morar, o meu jeito de viver. E tudo concentrou-se mais nessa tendência, digamos assim, de viver essa coisa mais natural. E de vem ter aqui a biofilia, vem nas cores, a vem na biofilia textura. dentro do espaço, que é a utilização das vegetações para trazer um pouco mais de aconchego, tranquilidade, as cores mais sóbrias, as cores mais terrosas, sabe? A gente tem trabalhado com pontos de cores, quando é uma cor mais vibrante, em alguns elementos. Quadro, decorativo, tapetes. Mas o básico do viver bem, ele tem virado mais clean, né? Tem exceções? Tem. Aí são particularidades de pessoas e clientes, mas a grande maioria observa-se que um lançamento e um desenvolvimento focado em materiais e texturas naturais. Então, a utilização da palha, dos produtos produzidos à mão, da questão do crochê. Então, tem todo esse envolvimento. Coisa personalizada. Dessa coisa personalizada. Mais humanizada, talvez. Exatamente. E que no meu ponto de vista, tem feito a diferença, sabe? Ô, Thiago, agora você como arquiteto estava lá super importante, mas tu também
percebeu a presença das marcas? Porque daí a gente volta pro Brasil, você vem para cá com toda essa bagagem, mas é importante que também que os fornecedores também acompanhem isso, né? Então, tinha essa troca lá, tu percebeu também esse envolvimento das marcas aqui do Brasil, lá com essa feira em Milão? E até para fazer um gancho nessa pergunta, o que se vê lá tem como praticar aqui ou é só como quando a gente vê aquelas no segmento de moda, né? Que a passarela não aplica na prática, né? No dia a dia. É quase um conceito, né? É um conceito, Renan, exatamente. coloca um cafezinho. Bota um café, vamos lá. Que lá tem que ter café, né? Senão... E lá é conceito mesmo ou é algo que dá apenas conceito ou dá para realmente colocar na prática aqui? Né? Até no que a gente vive no Brasil, né? Eu acho isso bem bacana, porque assim, junto com Milão acontecem as feiras paralelas, né? A gente tem uma feira de Brera, que é uma feira de design que acontece na rua. Então, o bairro de Brera tem vários lugares que estão expondo, você vai passando, vai tendo assim as informações. E lá estão acontecendo exposições de arte e desenvolvimentos locais, de design, de textura, de tapete, de várias outras coisas. Milão, as primeiras feiras que eu fui, eu via muito mais conceito do que usabilidade em algumas coisas, tá? Que é o que as pessoas me perguntam, às vezes os clientes me perguntam, né? Ah, mas isso não é muito conceito, será que isso aí dá pra usar em casa? Aquela coisa toda. Essa feira tem me surpreendido porque muitas coisas, ou quase tudo, eu acho muito utilizável. É viável de aplicação. Então, um mercado que está se movendo para coisas não tão assim mirabolantes, digamos assim, mas que tem design, que tem traço, sabe? Então, assim, vou dar um exemplo de coisas que eu vi. Eu vi muitas peças de balcão buffet com pedras exclusivas. Então, assim, um balcão lindo, uma madeira bem natural e uma pedra natural colorida em cima. Então, o verde, a pedra vermelha, as pedras trabalhadas em formatos de Carrara, outros tipos de pedras, né? E isso agrega muito. Então, eu percebi o quê? Muitas empresas do Brasil lá, claro, as maiores empresas do Brasil Legal. que produzem infinitas coisas. Acredito que a Zen deve ter mandado o pessoal para lá. Ah, certamente. O pessoal da Bernec, outras empresas que produzem, né, parte de MDF, e quantas outras empresas, Portinari na cerâmica, porque o mundo tá voltado para essa feira, né? Uma feira muito grande mesmo. Mas até chegar no Brasil e a gente desenvolver coleções que são aplicadas, a gente vê o quê? Que tem muitas empresas que já estão acertando. Então, vou dar um exemplo da Zen, assim, que a gente especifica muito o produto da Zen, porque é um produto que me identifica, sabe? Sim. É um produto que tem um design, que tem uma personalização, que é o que eu gosto de fazer nos nossos móveis. E um produto que você encontra em Dona Ferragem, por favor. E até a gente teve agora na Revestir, né, visitando a feira, a Zen estava lá expondo, e muito dessa questão dos elementos naturais. Então, eles lançaram um puxador de pirita. Então, trazendo a pedra, né, a pirita. A pedra mesmo. A pedra mesmo, aquela que vem do Chile, né, a extração lá, né, do Chile, com aquele glamour, ao mesmo tempo, a questão mesmo natural, né, de trazer esse elemento natural para dentro de casa. Então, eles aplicaram isso em puxador, em peças também para a área de banho, a linha de banho deles, né, nas lixeiras, como o pegador da lixeira, lindo, um luxo, coisa assim, super exclusivo, porque cada pedra que vai ser extraída não vai ter o mesmo formato única, da né? outra, então vai ser única, exclusiva. E entre outras, eles também fazendo um gancho já, né? Falando da Zen, eles lançaram um puxador onde é um tubo que vem vazio, e aí você preenche, o interior dele é um tubo de acrílico, então você preenche ali com qualquer elemento que você quiser, pedra, sementes, algum ramo, né, que traga essa questão da natureza, do verde, e Swarovski, se você quiser encher ele de Swarovski, trazer brilho. Então, muito dessa coisa Falou em Swarovski, eu achei que ficou caro já. Muito mesmo dessa coisa bem personalizada, bem dentro daquilo, né, que a pessoa quer imprimir no seu ambiente, né, aquele olhar pessoal de cada um, né. E eu acho isso fantástico e está cada vez mais presente, né, as marcas que têm essa preocupação, né, esse olhar mais para o consumidor, aquele que vai ter aquilo, né, que vai ficar muito tempo dentro do seu lar,
De conseguir dar essa possibilidade da pessoa personalizar conforme aquilo que vai trazer um bem-estar para ela, né? Aconchego, né? Uma das coisas que a gente observa muito que acontece em Milão são as grandes marcas, né? A gente acaba não podendo fotografar essas grandes marcas, então Chanel, Louis Vuitton, são marcas proibido que, chegar lá. que também produzem mobiliário, design personalizado. Olha só. Então, o que que acontece? Vou dar um exemplo que aconteceu, sabe? Um espaço, eu até não me recordo qual era a marca, mas não podia fotografar, óbvio, e todos os produtos que tinham ali que foram desenvolvidos para a Feira de Milão desse ano, eles eram em série. Então, assim, esse produto tem 10 unidades no mundo. Então, ele é um caráter de exclusividade mesmo. Uhum. Então, por isso não pode ter a fotografia, por isso que não pode ter a réplica daquela estampa, né? Que às vezes é exclusiva. Tem 5 produtos desse no mundo, tem 10 produtos desse no mundo. E eu acho que não é comprar uma marca, é comprar um design muito exclusivo, sabe? Às vezes as pessoas perguntam assim, mas vocês pegam as imagens, copiam. Não, a gente desenvolve um produto, né? Porque desenhar a tua casa, desenhar o teu espaço, o teu quarto, é um trabalho, é o meu processo criativo, na verdade, né? Tem profissionais que acontecem de uma forma diferente. Mas, assim, é tu trabalhar num design de exclusividade, sabe? É tu entender a necessidade do cliente, é tu fazer um brainstorm para escolher os materiais que vão naquele espaço, um puxador, um tipo de corrediça, um acabamento de marcenaria, se vai ser uma lâmina natural, se vai ser um MDF. Por quê? Para trazer o resultado que a pessoa está esperando, né? Porque eu brinco assim que os espaços falam. Então, a nossa casa, o nosso espaço, o quarto, o banheiro, a cozinha, eles falam. Eles traduzem aquilo que nós somos, né? Verdade. E é o nosso jeito de viver, o nosso jeito de morar, que é viver família. A gente tem isso como preceito lá no nosso escritório, que projetos residenciais tem que ser o meu jeito de morar. Quando eu falo meu jeito de morar, eu digo para nossa equipe, né? Tem que ser o jeito de morar do cliente. A casa tem que ter função, tem que ter estética, tem que ser bonita, mas tem que ser o jeito de morar do cliente. Porque nós somos diferentes, né? Mas olha só, bastidores, tá? Não pode fotografar lá o espaço, mas ninguém tenta fotografar. Tenta. Imagina, né? Tenta. Eu tive só uma vez na minha vida na Capela Sistina, né? Aquela coisa maravilhosa, e não podia fotografar também. Peguei meu celular. A gente tenta, mas leva xingão em inglês, em russo, e em tudo quanto é língua. É expulso. Mas eu, pelo menos, tenho um preceito de respeito, né? Porque Sim. É como se fosse plagiar um trabalho aqui no Brasil, né? Claro. Então, assim, aquilo que a gente desenha, a gente não quer que uma outra pessoa copie igual por questão de ética e responsabilidade. Mas é mais uma inspiração. É lindo de ver, né? E voltando nesse assunto, uma das coisas que mais me chamou a atenção nessa feira foi a questão orgânica das formas. Então, tudo vai ser muito orgânico, né? A gente já vê uma tendência dos sofás mais orgânicos, mais arredondados, os acabamentos da mobília. Trazendo mais um movimento. Trazendo mais movimento, sabe? Entendi. Nada muito reto, nada muito engessado. Tinham coisas assim? Sim, mas muito pouco. Eu acho que tem a ver com essa mudança, esse olhar, né? De trazer um ambiente mais aconchegante. Porque o cinza era muito presente, né? Eu acho que agora... Tô errada, mas assim, tá meio que virando mais pro marrom, pro bege, pro terroso. Tá no equilíbrio, mas assim, nessas Porque cores... antes era muito nessa cinza. paleta mais neutra. A gente vem do cinza ao bege, passando pelas cores terrosas. E aí a gente tem cores que têm se destacado. Então aí eu vou poder dizer o azul bique, o amarelo... Azul bique é o da caneta mesmo, o no azul caso? bique da caneta. Fazendo a propaganda pra mim. Pois é. Não estamos sendo patrocinados pela Não, Bic. a Bic, se não, quiser, não, estamos cola à aí, né? disposição. Todo mundo à disposição. Mas o azul, o amarelo queimado, as cores terrosas, então já puxa para um laranja, para um tom de ocre, um pouquinho chegando perto do vermelho, mas nada gritante. São as cores assim que mais têm assim se destacado em questão de cores mais vibrantes, né? Um adendo que eu vejo assim, que algo que me surpreendeu muito é a volta do vidro. Então, assim, o vidro tinha essa posição dentro da marcenaria, dentro da casa da gente, mas a gente observou muita utilização do vidro de novo. Então, mesa de jantar de vidro, composição na mobília com portas de correr de vidro, com marcenaria ou com estofamento em couro. Então, a gente comercializa ali, né, na empresa sistemas
de porta de deslizante para integrar e separar, né, ambientes. Antes era tudo muito conceito aberto. Tá mudando Exatamente. isso? Não. Tipo assim, é o conceito aberto, mas com uma possibilidade, se necessário, fazer um fechamento? Exatamente. É isso? Então, assim, essa versatilidade que a gente vê nos espaços, a gente encontrou lá. Depois a gente pode até colocar umas imagens aqui que eu fiz na sim. feira. Ai, seria ótimo. Eu tenho A gente umas conseguir imagens colocar. bem bacanas. Então, muitas portas de integração dos espaços. Essa possibilidade de a gente estar todo mundo integrado aqui nesse espaço, ou uma porta que divide, sem que nós tenhamos uma troca de cerâmica, né, uma delimitação de piso. Entendi. Como No mesmo nível. Exatamente. Então, as portas, a gente chama de portas suspensas, né? Portas Sim, aéreas. essas. Então, portas suspensas que recolhem tudo para um lado só, ou abre os dois sentidos. Uma mistura bem gostosa do vidro transparente com um vidro canelado, do vidro transparente com uma porta estofada, né? Com uma costura no couro personalizada, que isso a dona também, Sim, né? a gente tem várias Vende esses possibilidades, produtos. peças. Aham. Isso é algo incrível e que está cada vez entrando nos lares das pessoas. Por quê? Porque essa coisa de cada espaço separado já é uma coisa mais passada, Sim. né? Os empreendimentos estão cada vez menores, então pega um apartamento, já vem essa integração, né? Sim. Da cozinha com a sala, com o espaço de jantar, e essas portas vêm trazer essa mobilidade do espaço, né? Agora, Thiago, tu falou da tendência do vidro que tá voltando, assim, tal. Parece que é um conceito que a gente tem um pouco mais claro até no mundo da moda fashion roupa, né? Mas tem essa coisa de ser, de certa forma, cíclico. Alguns movimentos, eles são retomados do passado. Tu percebe algumas tendências que eram utilizadas em outras décadas e que estão sendo revisitadas agora de alguma forma? O vidro canelado é um exemplo, né? O vidro canelado é um exemplo. Estava muito forte na última feira de Milão. Essa feira a gente percebe ele também, mas vindo vidros com outras texturas. Então, assim, outras texturas de vidro como o Boreal, né? Que é um vidro mais manchadinho, fosco. Tem uns pontinhos. Tem um vidro aquele que é mais caneladinho, redondo. Então, vem outras texturas de vidro, mas o que a gente percebeu foi a intensidade que o vidro chega novamente no mobiliário. Sabe? Não é que esses movimentos cíclicos, eles são naturais dentro do processo, tanto da criação da moda, quanto da criação da arquitetura, porque são momentos que nós vivemos no mundo, né? Então, o momento pós-pandemia pediu essa transparência, esse aconchego do lar, essa questão mais tranquila, porque as pessoas estavam estressadas, sobrecarregadas. Então, eu acredito que a arquitetura traz um pouco dessa leveza dentro do espaço, sem perder a elegância e o design do contexto inteiro, né? E traz um pouco desse espaço mais clean para dentro de casa. Eu vi umas fotos, eu dei uma pesquisada e eu vi como é que chama? Cogobó? Cobogó. Cobogó. Os elementos vazados. Eu não faço a menor ideia do que vocês estão falando. Que é muito antigo, né? 70. Exatamente. Talvez. Eu acho que O foi a Louis antigo Vuitton, tijolo não de foi? vidro que era utilizado Foi a Louis muito. Vuitton que fez todo Agora comecei a visualizar. todo o stand, todo contornado em Cobogó. Não Foi sei, a Louis Vuitton, mas se eu eu não me acredito engano, que foi. sim. E conseguiu? Consegui. O tijolinho de vidro já formou a Mas ideia. não é bem Do tijolinho de vidro Tá. veio para esses tijolos vazados. Não, é sim. uns Bom. tijolos vazados, assim, bem... Entendi. Não, mais bonitos do que o tijolinho de vidro. O tijolinho de vidro é Já meio passou. brega. Eu acho que já foi. Eu acho que já não é mais. Mas Esse depende da não tendência, voltou e não né? vai voltar. A gente eu acho espera. que não. Gente, mas vocês falarem em Criciúma que a pirita virou trend, isso é uma coisa assim, meu Deus do céu. Virou. É um elemento natural. Então aí, né, os artistas, Pois né, é. as pessoas da engenharia, eles vão pra rua, vão vendo o Olha que só. dá pra trazer pra dentro, né? O conceito é esse e aí vão Tá. descobrindo. O Thiago falou bastante sobre a Feira de Milão, óbvio, é a última, mas você participou de várias outras, né? Eu queria que você citasse algumas dessas, então, e onde é que Milão seria a principal? Tem alguma que é ainda maior? Do que dá pra falar? Eu acho assim que as feiras, né, Renan, de um modo geral, elas são muito a identidade do profissional, daquilo que a gente faz. Então, assim, o nosso escritório hoje, ele é focado em 3 linhas de projetos. São projetos residenciais, que a gente produz a parte interna e externa da casa, construção e a parte interiores completa. A parte de projetos comerciais, que envolve
um trabalho com desenvolvimento um pouquinho mais apurado, né? A gente teve o privilégio de fazer a loja da dona também. Já vamos fazer quantos anos? Quem não visitou ainda a nossa loja, a gente convida para visitar. Quantos anos vai fazer agora já? 3. 3 anos, né? Eu sei que ela já mudou quase tudo, né? Porque essa coisa de showroom tem que ser assim, né? A gente vai apurando, né? Os projetos comerciais, né, que a gente faz, então, clínicas, postos de combustíveis, né? Empresas, indústrias, igual a gente já fez. E projetos cenográficos, né? Então, essa é uma linha bem específica do nosso escritório. Eu acho que aqui no Sul nós não temos nenhum escritório que faça esse tipo de projeto. Então, a gente, né, faz projetos de festa. Tem no nosso site ali um casamento que nós fizemos, que segue a mesma premissa de desenvolvimento dos projetos que nós temos. É conceitualizar a festa do cliente, desenhar a festa igual estivesse vendo a sua casa e executar ela, né? Contratar os fornecedores para executar, para que a festa saia perfeita, né? Mas dentro dessa linha que nós trabalhamos, né, Renan, eu acho que eu me perdi na tua pergunta. Não, tudo bem. Das feiras que tem várias outras feiras. Você Obrigado participa, por ter recapitulado. Vários... É assim, ó. Eu procuro feiras que tem a ver com o nosso nicho de mercado, com nossa forma de trabalhar. Então, nossa forma de trabalhar, ela é muito assim, com a personalização dos móveis, dos acabamentos, coisas. Eu sou mais minucioso nessas escolhas. Então, eu procuro feiras que têm uma riqueza de detalhes. Então, a Feira de Milão, para mim, é uma feira indispensável, tá? Certo. No Vosso eu tenho um outro compromisso muito importante, mas é uma feira que eu tento não faltar, porque para mim é uma feira que tem conteúdo para anos. Legal. Se eu for ir esse ano, olha, eu tenho 3, 4, 5 anos de conteúdo. E onde acontece essa feira? Em Milão mesmo. Em Milão também? Em Milão. Em outra época? Eu tô falando da Feira de Milão. Não, não. Eu achei primeiro ponto, a Feira de Milão. Desculpa, eu tinha entendido que você tinha citado tem outra uma feira muito legal que eu não fui ainda, que é uma feira em Paris, que é uma feira de design. Ela envolve só design de produto. Então, nós estamos falando de louça, copo, taça, talher. São tudo que decora a nossa casa, né? Vaso. É uma feira bem bacana também. Eu acompanho ela em paralelo, né? À distância. A gente assina um site que tem acesso às fotos dessa feira. Então, ali, por exemplo, eu observei o lançamento das novas estampas que vão estar no mercado. Então, vai ter muita estampa portuguesa, estampa com cores em tons de azul. Então, tem uma coisa bem bacana aí que a gente consegue puxar. E eu costumo fazer assim, a gente pega as feiras que a gente vai, faz um brainstorm com a nossa equipe, então, eu ia te perguntar, como é que tu faz como é que tu compila tudo, né? Porque muita informação aqui, lá, e é muita tendência e tal, aí tu faz um trend book, assim, teu. A gente faz isso, ó. Feira de Milão foi 12 mil fotos, tá? Depois da Feira de Milão, a gente foi na Expo Revestir, aqui no Brasil, né? Que é a maior feira de acabamentos, né? Cerâmicas, louças e metais da América Latina. As cerâmicas de Criciúma estavam todas lá. Todas as cerâmicas da região. E que, por sinal, muitas delas eu percebi essa mudança, né? Voltando nessa questão do que está sendo lançado. Então, eu observei, assim, a Iliane, a Decortaios, que tinha uma linguagem de produto vindo para um produto mais clean, sabe? A Decortaios tinha aquele produto mais com tons de dourado, um acabamento de detalhe mais, assim, ousado, diferenciado, estão caminhando para uma linha mais... clean, leve, caminhando com essa identidade que a gente vê lá fora, internacionalmente falando, né? Então, a Revestir foi uma feira fantástica, né? A gente pegou toda essa parte de acabamento, juntou com essa parte de design da Feira de Milão. Depois nós fomos na Feira de Construção na Feicon, que aconteceu agora também em março, final de março, começo de abril, antes de eu ir para Milão. Eu fui para Feicon, depois embarquei direto para Milão. E agora a gente vai ter em paralelo as Casa Cor, que já estão acontecendo em vários lugares do Brasil, né? A gente vai ter em Balneário Camboriú agora, que a gente vai visitar semana que vem. São Paulo já iniciou também, tem quantas outras? Setembro é Florianópolis. Setembro é Florianópolis, depois a gente tem Brasília, tem outros lugares. E aí a gente consegue pegar essas fotos. O que eu faço sempre? A gente faz um café de brainstorm, vai listando tudo que a gente tá fazendo conexão, né, as cores, com os materiais, com as tendências, e a gente monta um grande painel. Aí nesse painel a gente começa assim, eu vou projetar a casa da Vanessa hoje. A gente senta na frente desse painel, eu pego a planta da casa da Vanessa, ou enfim, se eu vou começar do zero, e ali a gente começa a elencar aquilo que tem a ver com o briefing da Vanessa, né? Com a realidade da casa da Vanessa. Essa casa vai ser caríssima. Não, sabe o que pega?
Eu nasci com um bom gosto e com muita criatividade. O problema é meu bolso que não acompanha. Não, eu tô aqui Mas uma pensando... parte boa tem, né? Parte dos acabamentos e metais, dos mobílias, Das ferragens a já gente tem tem na lá, dona. Já tem organização, lá. É só né? contratar o Tem tudo. marceneiro e tá tudo certo. O arquiteto a gente já É, tem. exatamente. Mas olha só, Milão, Paris, essas feiras nunca São acontecem no Paulo. Jacinto Machado, né? É Não. impressionante, né? Que não faz Não. um Nem Cruz do Barro Vermelho Do ali Emo. Pois é, né? Pô, E sacanagem. sabe que isso é algo muito engraçado? A gente tem falado, às vezes, no meio dos arquitetos de outras empresas, que o Sul precisa. Olha aí. Então. E eu digo que o Sul precisa porque, assim, nós temos uma diversidade de empresas boas aqui na nossa região, É, Sul, marcas fortíssimas, né? né? Desde as cerâmicas aqui em Criciúma e região, a gente tem a Santa Luzia, a gente tem a Arquitec, a gente tem quantas outras empresas locais que hoje estão, né, assim, Não, até nível o Brasil, Rio Grande do Sul, que está aqui do lado, É. né? Que também daria para indústria fazer de móveis, né? Tem muito, né? A região de Bento. E aí poderia, sim, né? Trazer um pouco para cá, porque tem a FIMA, né? Mas só Exato. que a questão logística para ir para a FIMA, o pessoal reclama um pouco, né? Quem está em outras regiões do país. Eu acho que seria uma ótima ideia, né? Se a gente trouxesse um pouco mais para cá, né? Mais para centrar, assim, pegar um ponto em Santa Catarina, pega Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Seria Né? interessante, E sim. a gente que tem filial né, em outros lugares, a gente observa assim que como lá no norte, né, Balneário Camboriú, Itajaí, o pessoal consome do sul. Sim. Então, assim, vai falar de marcenaria lá, muitas empresas compram aqui do sul ou do Rio Grande do Sul. É. Né? Por quê? Porque nós temos produto bom, nós temos design bom, nós temos qualidade, Tem, só que falta a gente, aparecer um nós pouco. temos vários marcenarias que fazem trabalhos para Balneário, Florianópolis, Itajaí, Joinville, e são daqui, né? São bem Exatamente. procurados. Então tem qualidade também, né? De serviço, de mão de obra, de produção. Realmente, assim, a gente está num local em que Um a ponto gente está muito bem estratégico. servido, né? Exatamente. E eu tenho visto, assim, fechando essa questão da feira, junta-se as feiras que a gente participa, né? E outros sites que a gente assina, são sites pagos, assim como tem o WGSN para moda, que é um site de referência de moda mundial dos desfiles e tudo mais. A gente tem sites nesse sentido, inclusive do WGSN, que a gente tem acesso a informações bem privilegiadas, assim, de design da Balenciaga, né, de linhas desenvolvidas de eletrodoméstico, por exemplo, da Louis Vuitton, com estampas, que é a mesma estampa que tem numa bolsa, às vezes, ou numa roupa. E isso não é a questão da marca em si, né? A gente sabe que a marca tem esse apelo, né? Essa defesa, né? Mas é a qualidade do produto, é a entrega do produto, é a exclusividade daquilo que tu faz. Porque se o cliente quisesse a mesma coisa sempre, não precisaria eu ter tantos arquitetos. É. E entrando nesse processo criativo, né? Agora falando um pouquinho mais, entrando ali do Thiago, arquiteto, da empresa, do empreendedor, como é que surgiu, assim, quando que despertou, né, esse olhar para a arquitetura e você pensou, "Não, eu vou fazer arquitetura." Então, Vanessa, é engraçado, né? Porque eu trabalhei 7 anos com festas, né? Eu Uhum, comecei ali no meu ensino médio, eu trabalhei com festa com a Silvia Flores, trabalhei sim. 7 anos com ela, e foi onde eu desenvolvi o meu talento para criação. Porque assim, você criar uma festa, ou montar uma festa, ou trabalhar com isso, você tem que ter criatividade, você tem que desenvolver, juntar os materiais para gerar uma festa, A né? gente achava que era Silvia, era tudo Thiago. Ah, Ah, que babado. Não, e entender também a personalidade de quem está contratando, né? exato, e a dificuldade, às vezes, de lidar com pessoas diferentes, com Ah, sim. opiniões diferentes, porque quando a gente vai projetar uma casa é assim, né? Às vezes o esposo quer para um caminho e a mulher quer para outro. O barato, geralmente, o esposo quer, inclusive. Né? Depende, tá? Eu vou te dizer que hoje os maridos têm sido muito mais participativos. Essa- E eu acho isso muito importante, sabe? Não é assim, vou deixar fazer do jeito dela pra mim não ouvir depois. Pra não dizer, eu te falei que tinha que ser. Mas tirando essa brincadeira, assim, os homens têm sido mais participativos. Isso é muito importante, né? Para que a gente tenha um resultado melhor. Mas eu comecei lá, trabalhando com festa. O meu primeiro vestibular que eu cursei foi publicidade e propaganda. Então eu cursei um semestre de publicidade, tranquei, e aí fui para arquitetura. Então me formei em arquitetura. Ali eu já gostava de trabalhar, então assim, já estava dentro de mim esse processo criativo.
Depois da arquitetura, né, passou-se uns 2 anos ali, eu comecei a trabalhar com o nosso escritório, abri o escritório e tudo mais. Eu comecei publicidade, agora eu tô finalizando publicidade e propaganda também, Ah, como estudo na é? faculdade. Tá, Sim, vai completar eu o vou curso. a gente vai se formar, a gente vai se formar o ano que vem, porque minha esposa faz A tua também. esposa também. Nós estamos Legal. fazendo junto. Até Mas porque tu tem a empresa, Um outro né? a segmento, gente tem Mas uma empresa de tem a empresa publicidade e de propaganda. publicidade, né? Pode Isso. falar o nome, não tem Posso? problema. Carbon. Carbon Soluções Claro. Criativas. O que acontece? Nós tínhamos essa demanda. A gente ia projetar os espaços comerciais e a empresa ou não tinha uma marca bem definida, ou não tinha Legal. um manual de marca, não tinha paleta de cores. E aí tu produzir um espaço comercial que tu não tem uma referência te dificulta muito, né? Uhum. Porque a venda, né, para quem gosta de arquitetura comercial, a venda, ela é todo o contexto do espaço físico, a exposição do produto, o layout, o visual, a iluminação e como vai estar exposto esse produto, né? É isso, e ela é aconchegante para quem tá entrando, né? Exatamente, Vanessa. Então, Convidativo. a gente juntou tudo isso, acabou abrindo a Carbon. Então, a gente tem clientes que é só da Carbon, a gente tem clientes que é só da arquitetura e a gente tem clientes que a gente faz tudo. Então, assim, por exemplo, a clínica Sonhar em Araranguá, que é uma clínica especializada em materno-infantil, foi uma clínica que a gente fez o projeto, fez a marca. Então, toda a personalização dela completa já estava no nosso projeto. Uhum. Desde um adesivo, uma cadeira, um papel de parede. E aí vai envolvendo o processo. E aí o resultado com certeza é muito mais assertivo, né? Sim, aí você entrega o pacote todo. Exatamente. E aí, então, o Thiago é arquiteto, aí montou o escritório, depois veio a agência, e eu sei que tu tem a unidade do escritório de arquitetura em outro lugar, Isso, né? então aconteceu 2021, pós-pandemia, né? A gente fez um estudo de planejamento estratégico. Já estava no nosso planejamento, só que por causa da pandemia a gente acabou deixando um pouco de lado essa expansão. E aí a gente abriu uma primeira filial na cidade de Itapema, né, aqui em Santa Catarina. A gente tinha 2 polos bem propícios, né, que a gente fez um estudo, mas por questão estratégica e lógica, a gente acabou investindo numa filial em Itapema, que tem puxadores da Zen, tem acabamentos Sim. da Bloom, ferragens, e é um A gente já falou que vende na Dona Ferragens em algum momento. não. E a Vanessa deve uma visita. Pois BC. é. Ela vai ter que gravar outro Só. podcast lá em Itapema. Então. Só pra mostrar Já os materiais, marcamos, viu? é. Sabe? É verdade. Mas eu acompanhei a inauguração, porque tu fez online, né? Eu Foi. não pude estar lá. E é lindo o espaço. E é bem amplo também, né? Isso. Às vezes as pessoas me perguntam como é que tu se divide, né? Como é que a tua Pois cabeça é. funciona. É claro que por trás do nosso escritório tem um time, né? Tem Claro. uma equipe comprometida. A gente tem 12 profissionais ali que são envolvidos. Uma equipe fantástica que faz tudo acontecer na nossa fábrica dos sonhos. Porque projetar e criar espaço é um sonho, né? Às vezes a gente tem pessoas que economizam uma vida inteira para ter uma casa. Então eu digo que é um sonho, porque se esse sonho der tudo errado, às vezes não tem volta, né? Não dá para esperar uma vida toda de novo para ter aquele recurso, né? Em alguns casos. Mas a gente se divide super bem. A gente está focado hoje em projetos com personalização. Então, é o que eu falei para vocês é buscar o diferencial, é aproveitar bem o espaço, é ter um material de qualidade, é pensar no custo-benefício da execução dessa obra para o cliente também, né? Entendendo a demanda de recursos que ele tem para investir, porque tem clientes que têm para investir bastante. Tem outros que também têm, mas não querem dispor de tudo, Sim. né? Porque eu acho que é um equilíbrio da nossa vida, né? Tem Sim. dias que a gente quer trocar de carro, tem dias que a gente prefere só viajar. Sim, Né? Depois que a e gente muito viaja... da percepção de onde está o valor, né? Pra aquela pessoa. Exatamente isso, Vanessa. Então, assim, eu tô metade da semana em Itapema, metade da semana em Araranguá. Aí, claro, depende das demandas, depende das reuniões que a gente tem ajustada, mas a gente tem um time trabalhando em paralelo sempre, né? Tá, mas tu tens também um projeto que, inclusive, sequer é no Brasil. O que já dá pra falar isso? Em que pé que tá esse projeto de vocês? Então, a gente tem um estudo bem bacana, um projeto que tá quase saindo da caixinha, mas eu ainda não posso abrir ele para todo mundo. Mas acredito que em 2024 a gente vai anunciar uma grande novidade, né, de um projeto bem exclusivo e bem diferenciado com essa parte internacional. Então, um projeto em um outro lugar, né?
que não seja Brasil. Aí a gente vai marcar outro. Um Dona podcast. Já é o Tudo. terceiro podcast marcado. E o Dona já. pode tudo. Tá gravado tudo. agora, vou ter que ir lá. A gente vai gravar. A Zen patrocina, né? Aí, ó. Então. Pronto, Fechou. É. Tudo certo. Mas é um projeto bem legal. A gente tem outros projetos em paralelo, inclusive que a dona vai fazer parte, mas que ainda também não podem ser divulgados, mas em breve Gostei. a gente vai colocar nas nossas redes sociais e os nossos clientes, os nossos parceiros vão poder fazer parte disso, porque eu acho que não é só o fato de a gente aparecer, é o fato de a gente mostrar o trabalho que nós desenvolvemos em vários lugares, né? A arquitetura, ela é uma coisa imensurável, é algo que a gente vai além daquilo que a gente está planejando sempre. Então, eu sempre digo assim, a gente tem um planejamento estratégico como toda empresa tem, mas nós precisamos sempre estar saindo fora da casa. A gente precisa estar com o nosso... Porque a criatividade é sempre além. Às vezes eu venho com ideias com a nossa equipe, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e o pessoal, tá, mas será que não é muito? Não bloqueia o processo criativo antes, tu entende? Primeiro a gente faz o processo criativo acontecer. Depois a gente viabiliza a execução desse processo criativo. Tá, agora tu tá falando em processo criativo e eu queria saber como é que funciona. Eu cheguei ali pro Thiago, eu não tenho a menor ideia do que eu quero fazer numa casa, por exemplo. Boa. Tu prefere esse tipo de público que te deixa livre para criar? Porque, eventualmente, as pessoas querem agregar algumas situações dentro daquele ambiente que elas também te limitam de alguma forma, né? Com as exigências, digamos assim. Tu prefere atender que tipo de público? Aquele que já te dá um panorama do que quer que seja executado ou aquele que te deixa livre para criar e usar todas as tendências de Essa é uma Milão? pergunta difícil, né? Depois os meus clientes vão estar assistindo, aí eu vou deixar de uma saia justa. Mas, brincadeira. Eu gosto, na verdade, dos clientes participativos. Né? Eu acho que o cliente precisa fazer parte do processo. Né? O projeto que o arquiteto manda e o cliente obedece, ele é um projeto que pode sair bonito, mas às vezes pode não satisfazer a necessidade do cliente. Que entra no aconchego que tu estava falando antes. Né? Sim, e na se sentir parte, identificação, né? na identidade, né? Tu se sentir parte dentro do espaço, Uma coisa né? assim, eu conheço o Thiago há bastante tempo e eu acompanhei muito, né? E já fui cliente do Thiago. O Thiago, sim, tem as suas referências, tem as suas preferências, porém ele leva muito em consideração a percepção do cliente. Isso deixa o cliente também seguro e à vontade, Exatamente. né? Eu acho que esse é um ponto bem importante, né? Tanto na questão da criação, o cliente tá se sentindo seguro de que o espaço eu vou me sentir bem ali, sabe? E vou me enxergar ali. Exatamente. E quanto também a compra, né? É o cliente se sentir seguro daquilo que ele está comprando. Então, o que eu costumo fazer sempre? Eu também aceito, Ana. Por favor, eu já ia chegar em ti agora. Eu sempre penso assim, que quando eu vou comprar um produto com o meu cliente, seja um sofá, uma mesa, um eletrodoméstico... Definir um puxador, o acabamento de algum móvel, né? Uma gaveta estofada. Eu preciso primeiro ouvir ele. Então eu tenho sempre isso comigo, que eu preciso ouvir primeiro o cliente para depois dar a minha sugestão a respeito daquela compra. Por que eu digo isso? Porque para pessoas, tem clientes, por exemplo, que vão preferir um sofá de 20 mil reais em couro, automático, enfim... E tem clientes que não vão dar bola para isso. Mas existem desejos de consumo, né? Às vezes o teu desejo de consumo é ter um super sofá. Às vezes o da Vanessa vai ser ter uma jacuzzi, das melhores que existe no mercado, né? Para chegar em casa cansada, ligar aquele ofurô, entrar dentro, descansar com a família. E para outro, automação no armário, por exemplo. Exatamente. Aí ele tem uma porta automática, uma iluminação dentro do móvel. Então a gente precisa sempre entender essas diferenças. Por quê? Porque... aquilo que tu acha que é um investimento desnecessário para ti, pode não ser um investimento desnecessário para Vanessa. Então eu tento ouvir o cliente nesse ponto, e quando o cliente é participativo, a gente consegue ser mais assertivo naquilo que a gente produz, né? Na escolha, às vezes, de uma matéria-prima ou de um puxador. Será que eu coloco dourado? Porque dourado não vai sair de moda. Aí a gente vem com o nosso conhecimento técnico. Olha, dourado é uma cor clássica, que não sai de moda. Tu já viu o ouro sair de moda, né? Tu já viu o ouro ser desvalorizado. Por quê? Porque é um produto que é pra vida toda. Né? É diferente, por exemplo, de um Rosa Gold.
Quando o cliente fala pra mim, será que eu coloco Rose Gold? Será que não vai passar? Será que não é make moda? Eu já falo, vamos colocar outra cor. Porque vai ficar um ano, a pessoa vai querer trocar. Ela vai dizer, ai, cansei do Rose Gold, acho que ninguém mais tá usando Rose Gold. São exemplos, né? Sim. Mas tem coisas que não existe moda, né? Branco, preto, Sim. o aço escovado, o inox polido, o dourado. São cores que eu acredito que são bem atemporais e é de gosto para gosto, né? Então isso é bem relativo. E é importante ter uma loja como a Dona Ferragens que oferece um mix também Sim, de e tudo bem todos exposto, esses porque daí teu produtos, cliente né? pode ir lá olhar, comparar. A gente tem muita coisa instalada também Então, a durante gente pela mudou essa loja. política, Vanessa. Eu acho que é um tópico bem importante que pode agregar com muitos profissionais e colegas que eu tenho conversado. A gente tem mudado essa política nos nossos projetos de interiores, de imobiliário. Antigamente a gente fazia os projetos de interiores, eles já vão especificados, puxador, corrediça, acabamentos, lixeira, embutida, organizador de gaveta, aquela coisa toda. E era por conta da marcenaria. Hoje nós estamos fazendo um outro processo. Nós estamos encaminhando o cliente junto com a gente para fazer a escolha. Sim, porque ele vai conseguir entender e perceber o valor daquilo, o valor no dia a dia, né? E a gente tem muito isso ali. Por isso até que a gente montou uma loja com os produtos aplicados para poder mostrar. Eu sempre faço uma analogia com uma experiência minha, né? Bem curtinha a história. Eu fui comprar um carro e eu saí de casa, ó, eu quero esse carro aqui, o meu bolso cabe esse aqui, a partir desse aqui vai ser esse. Ok, cheguei lá na concessionária, tava os dois externamente iguais. Mas aí eu entrei naquele que tinha o suporte para o óculos, o banco de couro, a câmera de ré. Olha o golpe. Aí dei uma voltinha nesse, no outro era igual. Teoricamente eram iguais, mas o conforto dentro dele com esses detalhes fez com que eu não saí programada para gastar esse dinheiro todo. Porém, eu não compro o carro todos os dias. Então, eu quero esse que tem onde eu possa colocar meu óculos, esse que tem a câmera de ré que para mim foi muito importante, né, ter esse recurso. Enfim, o móvel é a mesma coisa. Quando o cliente consegue abrir uma gaveta e ver que tem uma iluminação interna, que ele não precisa ter a luz em cima da cabeça dele, né, que ele tem que ter precisa iluminar, que é onde ele vai trabalhar, onde ele vai operar, ele percebe o valor daquilo, né? E aí, isso só no papel não vai conseguir que ele tenha essa percepção. Da mesma forma que um sistema de articulação da porta, um pouco mais, que traz suavidade no fechamento, que não bate, que não tem o ruído. Pô, ele vê isso funcionando, ele vai valorizar, né? E o investimento financeiro, muitas vezes, para ele, fazendo quanto que eu vou investir, o custo-benefício vale a pena, que no papel ele não consegue identificar. E isso é muito importante, sabe, Thiago, vocês terem esse movimento, né, esse cuidado, porque no final das contas é o que encanta o cliente. Por exemplo, eu ia sair com o carro feliz da vida, mas eu saí com um carro que me encantou. Exatamente. E aí eu tenho percebido o que acontece. Às vezes tu faz o orçamento de uma cozinha, marceneiro A e marceneiro B. Aí tá lá no projeto especificado, puxador, modelo tal, da marca tal, corrediça, nananã. Vem os orçamentos, dá uma diferença muito grande. Não é a mesma coisa. Eu tô contando uma situação real, que eu já vivi. É a mesma coisa, o cliente compra o mais barato. Não tô dizendo que o mais barato não atenda, tá toda a vida não errado, mas o que aconteceu na entrega? É que milagre ninguém faz, né? Eu fui lá, era um puxador concha, né? Quem for lá na Dona fisicamente vai ver o quê? Tem puxador concha de várias empresas. Tem. Certo ou errado? É verdade. Tem concha de, sei lá, tem concha de 50, tem concha de 200, tem concha... Tem concha de 10. Tem concha de 10 reais, então. E aí a entrega não foi o que estava no projeto, o cliente ficou com a expectativa um pouco frustrada. Aí eu fui, olha, tá vendo aqui nessa descrição, tá escrito puxador, concha da marca tal. Esse puxador aqui é esse puxador aqui. Esse puxador que ele colocou aqui é esse aqui. Então a gente consegue mensurar, né, para o cliente essa diferença. A mesma as gavetas, a gaveta com amortecimento, né? Se você não especifica... Corrediça oculta. A corrediça oculta com amortecimento. Aí coloca a telescópica simples. Nunca vai funcionar igual. E o cliente não percebe, né? Não vai perceber assim de cara. Na hora do orçamento, não. Mas quando ele for abrir aquela gaveta, ele
pode até não entender o que está acontecendo, mas ele vai, não sei, algo Não me era bem incomoda. isso. Não era bem Exatamente. isso. Então não seja enganado, visite Dona Ferragens, Rua Domingos Neto 55, bairro São Luís, em Criciúma. Também tem o site para quem quiser comprar de qualquer lugar do Brasil, www.donaferragens.com.br. E a gente tem até os organizadores internos de gaveta estofados para colocar as joias. Luxo, um luxo. E nem é um investimento financeiro tão Exatamente. alto. E vai deixar o teu cliente super encantado. Aí você faz aquele close amplo, lindo, Não, e as peças tudo dentro de caixinha solta pra dentro da gente, gaveta. organizador pra closet, né, e organizador de cozinha, ter uma gaveta, né, com um organizador de talher todo separado, aquelas gavetas que tem uma forração de fundo, que elas são Sim. metalizadas e tem tipo um corinho personalizado no fundo. Sim. É um acabamento que na hora que for usar, na usabilidade dia a dia, não tem preço que pague. Aí a gente tem as lixeiras embutidas, tábua de picar carne embutida, aqueles acabamentos de cortar, né, o papel filme, o papel Sim, alumínio. alumínio. Dá bom. Quando eu mostro isso pro cliente de quanto custa, eles, meu Deus, eu quase morro, porque isso aqui eu perco a ponta, porque... Sim, Então, assim, são acessórios que a gente, como profissional, tem que estar na ponta da língua para entregar pro Sim. cliente, né? Eu brinco, assim, que eu aprendi na Revestir, eu aprendi que o grupo Dexco, né, eles, nessa fusão Sim. das empresas, eles vieram assim, que a Portinari é a roupa e a Ceusa virou o acessório agora. Então, uma empresa complementa a sim. outra. Essa é a ideia. E o mobiliário tem que ser assim, né? O móvel e os acabamentos, eles se complementam. É como se tivesse a vestimenta e os acessórios, que são os puxadores, corrediças, a iluminação, a personalização, é o acessório. É o que dá o brilho, é o que dá o resultado no móvel. E tu sabe que assim, a gente conversa muito com os clientes, né? Que é o decisor de compra, no final das contas, que é o marceneiro, que ele precisa se encorajar, né? E mostrar. E mostrar que ele também consegue entregar. Porque muitas vezes somente o fator preço é o que é discutido. E aí o cliente que é leigo, né, não consegue, como eu te falei, no papel ele não consegue entender o valor daquilo, né? Exatamente. E aí, quando a marcenaria perde esse medo e começa a oferecer e começa a defender o seu orçamento, por que que fulano deu tanto a menos, né? E ele defender por quê e justificar e o cliente entender o valor disso, ele não perde mais nenhum orçamento. Exatamente. E assim, Vanessa, às vezes é uma fita de LED, né? Aham. Eu, assim, cansei de chegar na obra, a fita de LED, ela é tão... Não sei quantos pontos por metro. Eu geralmente utilizo 240 pontos por metro. Porque eu gosto de uma iluminação bem forte. Eu não gosto que fique aquela As iluminação de pontinhas. pontinho. Aí eu chego lá, aquele mundo de pontinhos dentro da canaleta, né? E aí vou perguntar pro marceneiro, tem certeza que essa fita tá certa? Não, tá tudo certo. Então, aí a gente vai entendendo essas diferenças, né? De ter um produto bem especificado. Isso. E isso eu acho que é importante eu falar aqui, né? Deixar registrado. A equipe de vocês é excelente nesse ponto. Ai, que ótimo. Principalmente quando eu tenho dúvidas. Às vezes uma personalização de gaveta, né? Tiago, tem essa medida, tem aqui, tem do outro fabricante, a gente pode mudar, pode estender, pode fazer personalizado. Há um puxador que já aconteceu com a gente. Sim. E a entrega, né? Porque eu vejo que as pessoas são muito urgentes, né? Geralmente o puxador fica pro final, quando não é comprado pela marcenaria. Sim, sim. E- Sabe o que a gente está fazendo também, Thiago? Que vocês devem fazer uso, né, desse recurso? Muitas vezes, como tu falou mesmo, né? Não especifica antes, deixa para decidir com o cliente depois. Mas o cliente, aquele que tem mais insegurança, ele precisa ver o puxador lá, Lá. no móvel. Então, eu já fiz várias visitas, né? A marcenaria ou o próprio arquiteto. Vanessa, eu tenho um cliente, o móvel já está lá pronto. Separa alguns. Vai lá até a casa né, do cliente e decide com ele. E aí a gente leva, até o profissional nem precisa estar junto, nem a marcenaria. Depois a gente só passa todo o resultado e a gente faz essa consultoria junto com o cliente, né, o usuário final. Vai lá, coloca na frente, testa, vê se é isso mesmo. Então, assim, é um trabalho muito diferenciado que a gente consegue entregar e exatamente para atender a expectativa, para o cliente sair encantado no Mas final. eu acho que é exatamente isso, né? Porque às vezes a minha esposa tá se arrumando, eu fico percebendo.
Ela se veste, aí ela vai pra frente do espelho e ela faz o quê? Coloca um brinco, tira, coloca um colar, tira, troca o sapato. Até a mulher ficar pronta, né? A gente já tá desarrumado. É sempre assim. Mas o que eu quero dizer isso é que esses acessórios, eles têm que ser com esse olhar, sabe? Porque tem todo um contexto envolvido. É claro que o projeto hoje, o fotorrealismo, ele é perfeito, maravilhoso, né? A gente vê ali e fica real. Mas nada do que tu tá fisicamente no Imagina, espaço, se tem né? essa oportunidade, né? Por que não usar, Exatamente. né? Então, assim, eu gosto muito dessa agilidade que eu peço, as meninas passam lá, já deixo lá no escritório, o marceneiro já pega, porque essa é a nossa rotina, né? Quem trabalha com obra, quem trabalha com marcenaria sabe que a rotina é essa. É corrido, é puxado, a gente tem que Sim. dar conta do recado. Então, essa flexibilidade, essa aproximação do profissional com a loja é muito importante. Uhum. E a Vanessa citou um ponto que eu acho que é o que faz o diferencial da loja, que posso dizer hoje que a Dona Ferragens não tem vendedores, ela tem consultores. a E é gente isso trabalha dessa que forma. a distingue das Boa. demais. Eu acho que essa faz a diferença. Ô, Thiago, e aí, assim, voltando, né, falar dessa ideia de que o profissional da arquitetura, ele precisa entender o cliente, né? E nessa ideia, quão importante, né? Como é que tu consegue conceituar isso, né? O quanto o profissional da arquitetura consegue influenciar até no bem viver das pessoas, né? Aquilo que ela vai vivenciar dentro de casa, né? De como é que tu sente isso? Tu como profissional, né? E imagino eu, e é com certeza apaixonado pelo que faz. Como é que tu encara isso, né? Sabendo o quanto você pode fazer parte desse viver bem. Uhum. Eu acho que, assim, uma responsabilidade enorme, né? Porque uma roupa a gente compra e tem a possibilidade de troca. Né? Algum produto menor, a gente tem essa possibilidade, né? Não gostei, vou lá, devolvo, troco, tá tudo certo. A arquitetura, né, e algumas outras poucas profissões, a possibilidade de troca custa caro. Uhum. Então, existe a possibilidade de troca de uma casa? Existe. Mas é começar de novo, é vender e começar do zero, né? Então, assim, o meu ponto de realização maior é quando a gente consegue atingir essa expectativa, né? Principalmente de entender o cliente, sabe? De conseguir entender o conceito, entender as necessidades, entender o estilo da pessoa, porque a gente vê, assim, que muitos arquitetos têm o seu estilo, é normal, né? Ah, esse aqui só faz casa clássica, esse só faz casa mais contemporânea. E aí, automaticamente, quando o arquiteto tem o seu estilo bem definido, ele filtra público naquele estilo. Uhum. Então, se eu sou um arquiteto que só faz casa clássica, vai cair para mim tendenciosamente a maior parte de clientes que fazem casa clássica, Legal. com raras exceções. A gente adotou uma espécie de estilo que é interpretar o estilo do cliente. Uhum. Então, a gente tem o nosso estilo de produzir projetos, né? Mas trazendo a essência do cliente como principal nessa questão conceitual. Então, lá no nosso site, se vocês entrarem lá, vai ter uma casa, uma cobertura que nós postamos agora, uma cobertura no Costão do Santinho, que ela tem a identidade do cliente e de um apartamento de praia, Uhum. né? Por quê? Porque, assim, uma cobertura de frente para o mar, num lugar lindo e maravilhoso, precisa ser leve. Uhum. Sabe? Precisa ter leveza, precisa ser aconchegante, precisa ter essa transparência, sabe? Precisa ter eu nessa cobertura. Ah, Eu tô me imaginando boa, lá. nós todos já. lá. Mas precisa ter isso, sabe? Porque não faz sentido eu morar de frente para um mar incrível, né? E eu, por exemplo, ter o meu living todo fechado. Aham. Sim. Não, a gente fez um living todo aberto. Eu quero ter essa sensação de estar fora e estar dentro, sabe? Sim. Tiago, estamos nos encaminhando já para a parte final, já nesse nosso bate-papo. Reforçar super agradecimento por ter feito parte desse nosso primeiro episódio. E eu queria então que tu falasse também, desse dicas aí, quais são as próximas feiras importantes que vão ter aqui pela região, Brasil ou mesmo fora, para que os entusiastas da área também possam acompanhar. O que tu indicaria aí? Então, aproveitar para agradecer essa oportunidade, né, Vanessa? Vanessa e Renan, né, toda a equipe. Para mim foi uma honra poder participar. Eu amo arquitetura, amo o que eu faço. A gente está numa crescente bem bacana e eu acho que essas conexões
nos fazem avançar mais, nos fazem ter mais criatividade, nos fazem... Nos desafiar também, né? Exatamente, nos desafiar nesses momentos que às vezes são tão difíceis, né? A gente teve um momento pandemia, que foi um momento, e daí foi um boom de trabalho, acho que para Sim. todo mundo. Foi. Depois nós vivemos um momento político, né, que as pessoas ficaram meio assim, mas eu compreendo de que as coisas têm que acontecer, né? A gente precisa continuar vivendo, né? Alguém deixou de trabalhar, alguém deixou de comer, de vestir. Então, assim, nós que não vivemos de política, vivemos de trabalhar, de fazer um trabalho sério e íntegro, temos que continuar no barco e as coisas vão fluindo, sempre vão acontecer. As feiras que eu me referencio agora para esse ano ainda, né? A Casa Cor São Paulo, que eu acho que ela é uma mistura muito boa de profissionais excelentes, tá? Que trazem muito conteúdo, né? Precisa conseguir filtrar isso. Quando a gente vai na Casa Cor em São Paulo com a nossa equipe, eu faço essa curadoria junto com eles dentro dos espaços, daquilo que eu acho que é importante, daquilo que eu acho que não é legal, né? Não é legal, não é que ficou feio, mas é que eu acho que não é Não é aplicável. não é aplicável, não é um material que a gente deveria utilizar por esse motivo. Então a gente faz essa curadoria para chegar com bastante bagagem para projetar, para ter uma realização positiva, né, nos nossos projetos. Então, Casa Cor São Paulo, Casa Cor Brasília, é uma Casa Cor fantástica. Tá tendo Casa Cor Bolívia agora, tem um grupo de arquitetos até de Aranaguá que tá lá. E aí, feiras internacionais esse ano não teria nenhuma que eu indicaria, assim. Eu indicaria o ano que vem, né? Óbvio, Feira de Milão. Fica aqui talvez quem sabe a dona pode organizar um grupo pra gente ir, né? Então. Esse ano tinham vários profissionais que queriam ir junto com a gente, assim, colegas nossos, mas eu acabei deixando para comprar as minhas passagens, tudo mais em cima da hora, eu acho que ficou meio caro para algumas pessoas, então inviabilizou esse processo. Mas se começar antecipadamente é bem tranquilo. E eu acho que esse contexto network é muito bom. Sabe, você ir para a feira, analisar Então, e depois eu ia ter até esse te momento. perguntar, acontece, você teve essa A possibilidade de gente se network? encontrou com outros profissionais lá, inclusive de Criciúma. Figuras conhecidas ou se identificou como brasileiro Não, lá, assim, ó, tem muito brasileiro por todo lado nessa Sim. feira. Então, assim, quando não se encontra com gente conhecidas, mas aqui de Criciúma foram vários profissionais, a gente se encontra no restaurante, se encontra na Duomo, os pontos turísticos mais, Claro. assim, clichês, assim, que todo mundo vai, né? Mas é muito legal, porque daí já tem esse bate-papo, já tem essa troca de experiência, tu viu aquilo, tu viu isso, tu viu tal material, como vai voltar, como tá forte. Então, isso enriquece muito o nosso conteúdo, sabe? Não é uma competição, mas é um equilíbrio Legal. naquilo que a gente tá trabalhando. Então, isso é muito bacana. Tem essa feira em Paris, eu acredito que vai ser em janeiro agora, de 2024, que é uma feira fantástica. Tem uma feira de cerâmicas nos Estados Unidos, que é uma das maiores também, a Cersei, que é uma feira bem interessante. E o ano que vem tem a Formobile. De 2 em 2 anos a gente tem a Formobile. Né, Vanessa? importante. Eu e a Vanessa já fomos juntos em várias Formobiles. Eu perdi as contas já de quantas eu fui. Que é uma feira focada Importante. em produtos para a marcenaria, né? marcenaria. Desde MDF, acabamentos, metais, ferragens, iluminação e a parte tudo. pesada de máquinas. É uma feira muito boa mesmo. Eu aprendi com a Vanessa e agrega muito, porque às vezes não é só para marcenaria. É pra gente que precisa ir lá conhecer produto e dizer, Vanessa, eu vi esse Sim. produto lá na feira, onde é que eu compro? Quem que Isso. vende? Como é que funciona? Como é que instala, né? Ou até mesmo com a marcenaria, né? A marcenaria, isso aqui não tem, não, tem sim, eu fui na feira, falei com a Vanessa, na Dona Ferragens tem, pode ir lá. Eu faço exatamente isso. Esses dias eu coloquei lá num projeto essas portas aéreas. Eu lembro quando tava lançando os perfis da Alternativa, lembra que a gente usava estruturais, Ah, mas isso aí é ruim de montar, porque isso aí não sei o quê, porque não dá, porque fica mole, não fica firme. Eu disse, fala com a Vanessa. Eu fui lá no curso, eu fui no treinamento, funciona, tava tudo em pé lá. Fala com a Vanessa que ela vai te ensinar. Então, isso é muito importante, né? Porque a marcenaria sempre quer o que é mais fácil. E o arquiteto quer ter um bom resultado. Claro. Os marceneiros dizem que a gente desenha difícil. A gente diz que a gente quer um bom resultado de projeto. Então, às vezes, o marceneiro quer trocar algumas coisas, né? Pra dizer que é mais fácil. Claro, às vezes facilita a execução do projeto, né? Eu acho que isso tem que ter um meio termo entre o profissional. Não, e quanto mais o profissional da arquitetura, né, estiver nessas feiras,
mais Exatamente. também informado ele vai estar. Se é possível executar, porque realmente muitas vezes, Thiago, o marceneiro tem razão. Algo foi colocado no papel que não dá para executar. Mas se você vai à feira, você vê o negócio funcionando, você percebe que isso já tem no mercado, ele também consegue, então, trocar essa ideia, ter essa discussão no bom sentido com a marcenaria e encontrar a solução, né, que viabilize o projeto, né? Agora, se você não se informa, você não vai à feira, você não busca, né, orientação, até mesmo, eu sempre falo também para os arquitetos, vai até a loja, senta comigo, conversa, vê o que é que está Exatamente. acontecendo, o que está rolando. Olha, eu preciso fazer uma porta assim, né? Eu quero integrar um ambiente. Qual é a mais indicada, né? O que lançou, o que está funcionando. Então, se informar é fundamental, porque o papel aceita tudo. Aí, agora, vai para execução, realmente, muitas vezes a marcenaria não E consegue. eu fiz um adendo, happy hour para os nossos parceiros, né? Para trazer um pouquinho desse conteúdo da feira, para mostrar para eles o que a gente vai começar a trabalhar, especificar nos projetos, né? Para que eles estejam preparados também. E a marcenaria vem muito com formas orgânicas e redondas. Então eu falei, É um desafio olha, para a é um marcenaria. desafio, é uma marcenaria que, né, muita laca, alto brilho. Sim. Então, assim, Será que a fórmica vai voltar? então, a gente já deu essas cartadas, muita lâmina por causa do Sim, arredondado. pois é. Eu vi muito sistema de gavetas, por exemplo, que a corrediça é embaixo, Tipo, por baixo da gaveta. a oculta. Eu não sei explicar, mas eu tenho um Tá. vídeo, depois eu vou te mostrar. Mas assim, fica só um frizinho quando tu abre, tipo assim, a tampa é de vidro. Eu abri a gaveta, eu vejo só um Ah, frizinho bem estreitinha. e a corrente está por baixo da gaveta, sabe? Uhum. E aí são formas bem arredondadas e tal. Então, assim, a gente trouxe um pouco disso porque vai sair isso nos nossos projetos. E os nossos parceiros vão ter que nos ajudar a executar isso, Sim, né? tem que Atrás, correr né? atrás. Exatamente. E aí a loja também vai achar as ferragens que são importantes para isso. Sim. Faz parte, né? A cadeia, né? Exatamente, é a cadeia que vai envolver o nosso processo produtivo. Então, Mas assim, a gente conversa, a gente se entende. Não sei se alguém já usou esse slogan, mas eu tô lançando aqui agora. Tiago, obrigado mais uma vez por ter feito Obrigado, parte do nosso gente. primeiro Deixa episódio. tuas redes por favor. sociais, os teus contatos. tá. Já Vai fala ali aparecer aqui pra embaixo. aquela câmera ali. Vai aparecer aqui embaixo? Então, gente, lá. vocês podem acompanhar as nossas redes sociais, arquiteto Thiago Bife, né? Tem o nosso site, thiagobife.com.br, nosso Instagram, nosso site, e aí vocês vão ter tudo acesso às nossas informações, aos nossos escritórios. E foi um prazer, viu, gente? Foi muito bom estar aqui com vocês. Nossa, a gente agradece muito, E eu vou papo muito esperar a visita de gostoso. vocês agora. Sim, Em e também a tua Itapema, visita né? ali na loja. Tá. Também o senhor está me devendo. É uma cobrança aqui, viu? Já aproveita, a gente Cobrança sai daqui pública. do estúdio, vai Boa, passar direto ali boa. na loja, né? E toma um café lá também. Legal. Perfeito. Obrigado, Mas muito gente. obrigada mesmo, foi muito especial, particularmente para mim, muito especial tu ter aceito esse convite e a gente deseja muito sucesso para os teus negócios. Isso aí, obrigado, viu, gente? Vá, obrigado por me ajudar a conduzir essa Imagina. primeira edição, então, do nosso podcast. Muito obrigado a você que chegou até aqui conosco e não deixe, então, de nos acompanhar nas redes sociais, acompanhar o site donaferragens.com.br, todas as novidades lançadas pela Dona lá, no Instagram, @donaferragens, e também no nosso canal no YouTube. Faça pesquisa, ative o sininho para não perder nenhum dos conteúdos que a gente vai seguir gerando pelos canais, E tá bom? logo, logo a gente já vai ter mais um Dona Pod. Aí, ó, também. exatamente. Obrigado e até a próxima.